Fala pessoal, beleza? Bom, espero que vocês estejam bem, né? Vamos para mais uma aula, certo? É uma aula meio que mostrando o dia de hoje, explicando. Eu vi que muita gente gostou dessa forma de vídeo. Se vocês perceberem, eu parei de postar vídeo operando e postando minhas operações, porque eu vi que não estava sendo muito efetivo em termos de educacional. Simplesmente estava mostrando o que eu faço, né, que eu ganho dinheiro, mas o objetivo aqui não é mostrar, né, não é ficar mostrando meus ganhos, quanto que eu faço ou deixo de fazer. O objetivo aqui é ensinar para vocês, cara. Eu acho que o pessoal me acompanha para aprender a operar, né? Então, vamos lá, eu vou usar o dia de hoje, tá? Mini índice. E depois vou falar do mini dólar ali rapidinho, tá? A gente pode ver que hoje foi um dia que o mercado subiu absurdos 4.000 pontos. Um pouco mais de 4.000 pontos. Loucura, né, pessoal? Loucura, loucura, loucura. Olha o candle do gráfico diário. Olha que loucura isso. Rompendo o TH e índice indo embora. Aí, ó, gráfico mensal. Tá vendo? Negócio bombando mesmo. Então, vamos lá entender um pouco do mercado, né? Primeira coisa que eu quero que vocês observem, tá? Eu já falei para vocês que para o day trade a gente tem que ficar muito atento com as movimentações diárias, tá? Mas nada te impede de fazer uma análise um pouquinho maior, de ver onde o mercado está, né? Se o preço está numa região importante, se ele não está, né? E se a gente fizer uma avaliação rápida aqui, vamos pegar essa última perna de alta que o mercado fez, que foi essa perna aqui até aqui em cima. Se vocês observarem o pregão de ontem, dia 6, ele foi um pregão praticamente aí no período da tarde de correção. Tá? Por quê? Porque o mercado estava muito esticado, o mercado tinha subido seus exatos 4.300 pontos. O que acontece? O mercado inicia uma pequena correção. E se você olha o gráfico assim, ó, somente assim, os candles, às vezes alguns detalhes passam desapercebidos. Nos 60 minutos, isso fica mais claro. Esquece esse movimento. Olha esse movimento que o mercado faz, tá? E olha esse recuo que o preço faz no dia 6. Esse recuo traz o preço exatamente em cima de uma região muitíssimo importante. Tá? Além de ser a região dos 50%, é uma região de resistências anteriores. Observa como o mercado testa ali para trás, né, e respeita essa região. Então, essa região aqui era uma região que usualmente entraria em interesse comprador. Eu tinha motivos até então para pensar numa compra aqui logo na abertura? Não, não tinha. Num gráfico maior eu tinha, nos 60 minutos eu não vi, tá? No 15 minutos eu não vi nenhum padrão. Nos 10 minutos ele deixou gatilhos aqui, mas foi ativar somente na abertura de hoje, tá? O que acontece? O dia de hoje foi um dia meio atípico, tá? E a operação que a gente trabalhou aqui foi uma operação um pouco mais perigosa. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Se a gente for avaliar aqui, qual foi o primeiro movimento que o mercado fez? Ele fez esse movimento de baixa e ele fez esse movimento de recuo. Como eu analiso o dia, o que eu estava observando? Eu vou deixar o meu gráfico mais próximo, porque tem pessoas que falou que me assiste pelo celular e fica mais fácil de ver os candles, né? Então, o mercado fez esse movimento, ele faz esse pullback, traz os preços até essa região aqui, que é uma região importante do mercado, metade do movimento, começa a deixar alguns padrões. Nesse momento a gente estava lá na sala e eu cogitei uma venda nessas regiões. E essa venda não foi ativa. A partir do momento que o mercado rompe esse ponto aqui, o que espera-se, né? Ou que deduz? Que o mercado pode vir testar. O mercado pode querer vir testar a máxima. Rompeu os 50, vai tentar testar a máxima. Vou sair comprando? Não, não vou. Vou esperar a confirmação aqui para me possibilitar uma compra. Ele não deixou. Ele simplesmente buscou a máxima e fez um reteste, certo? Ele fez esse reteste aqui, não me deixou gatilhos. Eu estou falando na minha concepção. Até esse momento eu não tinha feito nada, tá? Esse candle aqui, ele até foi um candle interessante, mas ele não me confirmou, né, um segundo padrão aqui, então não fiz nada. E o mercado veio. Esse movimento aqui de rompimento me levou
a enxergar o mercado direcional para cima, tá? E uma marcação que eu tinha no meu gráfico aqui, para vocês terem ideia, era a metade do dia anterior. Eu sempre gosto de trabalhar com esse ponto aqui para eu ter noção. Então, a metade do dia, ó, tá naquela linha branca. Daqui a pouco vocês vão entender. O que acontece? O mercado vem, faz um reteste de topo, faz um reteste, começa a sinalizar a pressão compradora. Ele deixou um padrãozinho aqui, né, o que eu chamo de gatilho. Eu não fiz a compra, eu nunca compro no primeiro. Quem é meu aluno sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Eu não entrei nessa região. Quando ele deixou esse padrão, olha que interessante, o mercado ele já tenta vir romper o topo. E nessa região aqui, isso eu estava lá na sala, eu falei, olha, se o mercado testar 2 vezes essa região aqui e deixar pelo menos mais de uma confirmação, a gente vai ter uma falha de topo. Lembra que eu falo para vocês que se o mercado não renova topo, ele cai? Ó, se ele faz um topo, um fundo mais alto, ele tem que fazer esse topo mais alto. Não fez, o mercado possivelmente vai fazer um topo duplo e vai afundar. Só que ele não me deixou confirmação aqui também. Então, até o momento, eu estava enxergando, eu estava conseguindo ler o mercado, mas não estava tendo entrada no operacional. E é isso que vocês, né, têm que entender. Se o seu operacional não está dando entrada, por mais que você está vendo uma possibilidade de alta naquela região, não faça nada. Ou você está vendo uma oportunidade de baixa, né, não faça nada. Por exemplo, se eu tivesse comprado aqui, ó, nessa região, né, teria tomado stop. O mercado andou um pouquinho e voltou. E depois ele faz um movimento interessante. Ele vem e faz um recuo aonde? Na metade do movimento. E me mostra muito interesse comprador. Aqui era uma região que eu também me interessaria em fazer trade. O problema é que ele não deixou confirmação novamente. O dia começou maldoso, né? Tava maldade pura. Só que o que ele faz? Ele renova a máxima. Aqui o mercado novamente continua me mostrando que eu estou forte para cima. Tá? Eu não preciso marcar nenhuma linha de tendência aqui para saber que o mercado está direcional para cima. Não, o que você precisa aprender? Regiões de interesse. Aprenda regiões de interesse. Olha como o mercado rompe e o mercado, logo em sequência, ele vem fazer um reteste numa região importante. Quando o mercado vem fazer esse reteste, eu começo a perceber a absorção nessa região, eu começo a perceber interesse comprador. E aí eu tenho as minhas confirmações. Só que esse trade aqui, ele foi um trade um pouco arriscado. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu fiz uma compra nessas regiões aqui, ó, tá? O que acontece? O meu stop ele é técnico. Aonde que é o stop técnico? Atrás do último fundo. Aonde que é o último fundo? Aqui, ó. Atrás desse ponto. Então, aqui eu estava com stop ali de 150 pontos. Só que o que acontece? Lembra a aula que eu gravei ontem para vocês? A aula muito importante sobre alvo. Se você não assistiu, cara, assiste porque a aula tá sensacional. Eu sabia que o mercado poderia bater nessa região aqui e afundar, tá? Eu sabia disso, mas mesmo assim eu decidi, né, entrar nessa operação. Por quê? Por conta da memória compradora que o mercado já havia me mostrando. Porém, o preço aqui ele podia muito bem falhar o topo. Mas o que me levou a querer entrar nessa operação? Memória compradora, absorção nessa região, né? E o principal, um stop curto, barato, e eu vi uma possibilidade que o mercado poderia andar, tá? Porque se o preço rompe essa região, qual que seria o alvo dele? Alvo macro. Lá em cima, assiste a última aula, cara, que vocês vão entender, tá? É lógico que eu não peguei todo esse alvo, mas o alvo seria lá, né? Então eu fiz a minha entrada nessa região, né? O mercado simplesmente deu uma acelerada gigantesca para cima. Quantos pontos que eu saí dessa operação? Eu sempre faço o seguinte: faço a minha parcial e coloco um alvo final. Né? E esse alvo final é sempre dentro dos alvos que eu enxergo no mercado, que eu ensino na última aula que eu gravei, né, para o canal. Então, a gente teve essa primeira possibilidade. Esse reteste que o mercado faz em cima, né, dessa região importante, eu tive alunos que pegaram essa operação, mas eu considerei ela agressiva. O mercado testa a região, deixa uma confirmação, tá? Só que essa segunda confirmação ela foi ruim, porque ela me mostrou absorção vendedora. Mas mesmo assim eu tive gente querendo comprar, né, na superação aí. E comprou, botou stop abaixo da mínima e surfou essa alta, né? Como o mercado estava hoje em lua de mel, andou bem, mas não era um trade que eu usualmente faria, tá? E depois o mercado veio dar uma outra operação, justamente quando ele rompe a máxima do dia anterior. E foi exatamente nessas regiões aqui, ó.
Porque o mercado rompe, testa a região, me mostra a absorção, me mostra que não está conseguindo voltar para baixo. Observem, pessoal, que em momento nenhum eu estou traçando short, eu estou traçando linha de tendência, eu estou colocando uma média móvel. Tudo em cima de leitura e contextualização, né? Uma compra aqui, né, em pontos excelentes, stop técnico, que o mercado deu mais uma puxada aí de mais ou menos 500 e poucos pontos. Olhando esse gráfico aqui, pelos 5 minutos, a gente não teve nenhuma possibilidade clara, né, de falha de topo. E uma dica para vocês que eu até falei lá no grupo dos meus alunos. Quando vocês perceberem uma tendência muito forte no mercado, evite operar contra ela, porque você vai estar alimentando essa tendência, você vai estar adivinhando o topo, né? Por exemplo, olha como o mercado ele tipo já tinha subido ali em pouco tempo 1.500 pontos praticamente. Logo em sequência o mercado já bate 2.000 pontos de alta. Olha como está forte o mercado, né? Olha como o mercado está subindo, né? Está enlouquecido. Então você vai evitar esse tipo de trade, né? O único momento que o mercado poderia ter falhado um topo foi quando ele chega nessa região, tá? Isso aqui eu estava em aula, tá? Ele chega nessa região, deixa uma rejeição aqui, mas não me confirma a segunda para eu fazer uma venda nessas regiões, tá? E eu fiz uma compra aqui, eu estava em aula com o Fabiano, né? E a gente pegou uma compra nessas regiões aqui, por quê? O mercado vem, faz esse pullback aqui, faz essa nova perna de alta. Quando você pega uma FIBO e você mensura onde está a metade dessa perna, você encontra que está aqui. O mercado chega nessas regiões aqui, deixa dois padrões para mim, mas o meu alvo aqui ia ficar acima do alvo do mercado. Eu não fiz compra aqui, mas quando ele retorna para cá, ele me deixa candles pequenos que me possibilitasse trabalhar um alvo menor, porque o meu stop era menor, 170, e o mercado deu uma puxada ali de 270 pontos. A gente pegou essa compra aqui, ó, essa alta, né? Deu mais ou menos 200 e poucos pontos. Eu estava em aula, né? E a gente pegou. Então, o trade que poderia ter dado uma falha de topo, ele não confirmou aqui, porque ele não deixou o segundo padrão. Tá vendo? Depois o mercado até se aproxima né, do 50 de novo, ele rejeita, deixa a absorção aqui, ó, mas ele não confirmou um segundo padrão, para a gente cogitar fazer aí a nossa entrada. Tá? Então, se ele tivesse deixado um outro padrão aqui, daria uma compra interessante, né, seguindo essa mesma lógica. Depois o mercado simplesmente rompe de novo essa região de consolidação que ele fez, tá? E deixa um padrão típico, que é o mesmo padrão que eu mencionei agora há pouco para vocês, ó. Rompeu, testou, ó, rompe, testa, deixa gatilhos, deixa absorção, começa a romper, stop abaixo da mínima e deu mais uma puxada grande, tá? Deu mais uma puxada ali de 900 pontos. Tipo, isso é uma coisa que eu percebi hoje. Normalmente a galera que operou no período da manhã, para a forma que eu leio, ele deu uma operação, mas que foi uma operação que explodiu literalmente. E às vezes o mercado está nessa alta aqui, nessa lua de mel, às vezes o cara quer entrar em qualquer lugar, mas não tem ponto, tem que ter paciência, tem que aguardar, tem que esperar, né? E aí ele foi dar a oportunidade depois só aqui em cima. Aí às vezes o cara não pegou também, aí ele quer pegar em qualquer ponto. Então, tipo, quando nesse dia em específico hoje, se o cara esperou o melhor momento e para trabalhar de preferência a favor da tendência, deu bom. Agora quem trabalhou contra deu ruim, tá? E vou mostrar para vocês só o início do dólar, tá? Porque foi aonde eu praticamente bati minha meta, né? Foi o dólar hoje que me deu uma boa operação. O que o dólar fez? O dólar abriu, fez essa movimentação de baixa, fez um pullback aqui numa região importante, não me deixou confirmação nenhuma, fez uma nova perna, fez um pullback de novo numa região importante aqui, não me deixou confirmação, porém, ele volta a testar essa mesma região, região de topo, região de 50%, e aqui sim ele me confirma os gatilhos. Ó, ele me deixa padrões de absorção e que me faz cogitar uma venda nessas regiões. Isso aqui foi feito ao vivo lá na sala. Eu tive pessoas que entraram nessa venda, eu peguei 17 pontos nessa queda aqui, tá? E depois praticamente não fiz mais nada. Zerei o meu dia de trade, né? Porque, cara, 17 pontos em um trade, para mim já estava espetacular. Eu praticamente já tinha feito o dia. Leitura. Por que eu gosto de tentar mostrar meio que essa simplicidade para vocês? Porque para mim,
às vezes a gente enche demais a tela com coisas que às vezes não precisa para você entender o mercado. Aí tem gente que fala, ah, mas depois do gráfico parado é mais fácil. Cara, é mais fácil porque às vezes você sabota a sua leitura, entende? Eu sei os meus pontos de entrada, eu sei quando eu entro e quando eu não entro. Tanto é que todas essas leituras que eu passo aqui para vocês são leituras que eu faço anteriormente lá na sala. E quem participa da sala vê tudo, né, todas elas. Inclusive, falando da sala, né, até mês passado só participava da minha sala quem era aluno, certo? Quem pagava e já era aluno, né? Mas esse mês eu vou abrir, tá? Então se você já teve interesse de entrar na minha sala e às vezes não conseguiu porque você não era aluno, então me chama que agora a sala está aberta, tá? Eu vou fazer um teste aí de um mês, né? Se der certo com a galera que não é aluno, tá? Eu vou permanecer assim, tá? Então se você tem interesse. E é isso, cara. Eu acho que o dia de hoje foi um dia bem simples, mas um dia que testa o cara. Por que que testa? Porque em muitos momentos o mercado ficou em lua de mel e o cara ficou sem fazer nada. Os momentos que deu operação, às vezes ele não entrou. Às vezes por conta, sei lá, de um stop ou por conta que ele não estava na frente da tela. Né? E quando o mercado ele estava nitidamente direcional, ele queria entrar no meio. E às vezes entrava e o mercado voltava, ou então, pior, quis operar vendido contra essa pressão compradora. Isso aqui é um movimento que, sendo bem sincero, quase ninguém esperava. Tipo, 4 mil pontos, cara, doideira, né? Mas é um movimento que é o que eu sempre falo. Cara, não haja no mercado, reaja. O que que isso quer dizer? Não se antecipe nos movimentos. Ah, eu vou vender porque eu acho que isso e aquilo. Não, vende só se você tiver motivo para isso. Não, porque o preço fez isso, ele falhou um topo, ele rompeu um fundo, fez um teste. Não sei, tenha motivos. Né? Não haja, reaja, tá? Bom, é isso. Espero que essa aula possa ter sanado aí e mostrado um pouco mais, entre aspas, a simplicidade que o mercado é. Lembrando, pessoal, ser simples não quer dizer que seja fácil. Não confunda isso. Ser simples é uma coisa, ser fácil é outra. Tá? É muito simples, mas não é fácil, certo? E se você tem interesse de aprender aí 100% da forma que eu opero, né, fazer aí minha mentoria, tem o link na descrição, tá? Fazer o meu curso, participar da minha sala, é só você me chamar pelo link. Me segue lá no Instagram também, que eu posto bastante conteúdo lá nos stories, né? E é isso aí. Tamo junto e um abraço. Valeu!